Bom dia, pessoal. Graça e paz. Glória a Deus. Declaro um dia abençoado sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. E quero, na meditação de hoje, compartilhar junto com vocês. Minha meditação hoje tem sido em Mateus, capítulo 14. Na meditação, na sua meditação, você pode fazer a sua meditação com bastante paciência. Não é obrigado você ler muitos capítulos. Antigamente eu lia muitos capítulos. Foi bom eu ter lido muitos capítulos. Tinha ocasião que eu lia 30 capítulos por dia. Acredito que até mais. Mas é bom, trouxe uma associação melhor da Bíblia para mim. Mas a meditação ela traz mais segurança, porque você coloca a palavra dentro do seu espírito. Até para quando você for exercer sua fé, você tem que estar firmado na palavra. Se você não estiver firmado na palavra, você não vai conseguir exercer sua fé. Tem que ter convicção no coração, e a meditação faz isso. Então, por exemplo, eu meditei em Mateus capítulo 14, estudei, acabei de meditar e à noite eu acredito que à noite eu vou dar mais uma meditada. E tem muita lição nesse em Mateus capítulo 14. Começa falando sobre a decapitação de João Batista, onde Herodes, por medo do povo, porque ele temia o povo, em vez de temer a Deus, ele temia o povo. A gente deve temer a Deus e não ao povo. E o povo estimava muito João Batista. E João Batista, como profeta, ele falava, ele chegava até ao governador e ele dizia ali o erro, né? O erro do governador Herodes era ter casado com a esposa do seu irmão, quebrando esse princípio, né? E gerou uma raiva no coração de Herodias. E Herodias, certo dia, quando numa comemoração de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou, agradou o rei, e era costume do rei, né, sempre perguntar, dizer, né, na verdade, porque aquilo agradou o rei. Ele disse: o que você pedir eu te darei, até metade do meu reino. E a filha de Herodias, que também era perversa, né? Interessante, olha, uma lição tremenda a gente aprende aqui. A filha de Herodias tinha o mesmo procedimento da mãe. Por que tinha o mesmo procedimento da mãe? Porque convivia. Isso é uma lição para nós que somos pais. Nós temos que ser um bom exemplo para os nossos filhos. Bom exemplo para os nossos filhos. Porque os nossos filhos serão aquele que os pais são. Os filhos, eles vão ser a imagem do pai. Então o pai tem uma responsabilidade muito grande. Herodias era muito perversa, né? E a filha dela dançou, agradou o rei, e por perversidade, né? por influenciada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista num prato. E o rei, temendo o povo, não queria fazer isso, né? Temendo o povo. Nós não temia a Deus, mas tinha dado sua palavra não podia cair por terra, e cedeu. E trouxeram a cabeça de João Batista num prato. Segundo os historiadores, Herodias era tão perversa que, mesmo depois que trouxeram a cabeça de João Batista num prato, ela puxou a língua dele e furou a língua com agulha. Olha que mulher perversa, né? E a filha também procedendo dessa mesma forma. Então, nos primeiros versículos nós aprendemos, Mateus capítulo 14, os pais devem ser um exemplo para os filhos, né? E a partir do versículo 13, também aprendemos uma lição maravilhosa, foi na multiplicação dos pães.
né, onde os discípulos chegaram até o Senhor e disseram: Senhor, já está tarde, né, e a multidão está com fome, não tem onde comprar alimento. Então, nós aprendemos uma lição grande aqui. Aí Jesus disse, Jesus orientou, né, que eles sentassem. Deixa eu ver aqui o versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer, Jesus disse. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim. E disse ele. E ordenou, olha que lição maravilhosa, ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e este à multidão. Olha que maravilhoso, que lição, né? Jesus ele mandou assentar, orientou. Jesus ele seguia a própria palavra, né? Porque Elias também fez isso. Elias orou ao Senhor, ele estava com 100 homens e alguém tinha 20 pães para alimentar aqueles 100 homens. Alguém disse assim: como é que nós vamos alimentar com 20 pães esses homens? E Elias orou, declarou, orou ao Senhor e houve a multiplicação, alimentou 100 pães. E Jesus alimentou a multidão. Acredito que mais de 5.000 pessoas. Ele seguia a palavra, Jesus também estudava a palavra. Mas olha que lição maravilhosa, Jesus deu graças, mandou assentar e deu graças. O que é que nós aprendemos? Aprendemos que na gratidão há multiplicação. Uma pessoa que vive murmurando e reclamando, ela vai atrasar a sua vida. Uma pessoa que sempre é grata a Deus, Deus sempre proverá, sempre haverá multiplicação. E a partir do versículo 22, também temos uma lição maravilhosa, foi quando Jesus saiu à parte, ele tinha costume de orar sozinho, mandou os discípulos ir no barco na frente. De madrugada, acredito que mais ou menos umas 3 horas da madrugada, Jesus foi caminhando sobre as águas. Um milagre maravilhoso, os discípulos apavorados acharam que era um fantasma e começaram a gritar com medo. Jesus disse: não sou eu. E Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha. E ele foi. Mas o problema, no versículo 30, que é uma lição também, mas quando reparou, Pedro estava andando, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Está vendo o que foi que fez Pedro afundar? O medo, o medo. O medo é um neutralizador da fé do homem. O medo é um neutralizador da fé do homem, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Tem muitas pessoas ouvindo muito jornal, né? E só notícias ruins. Morreu tantas pessoas, olha o tanto de cova que estão cavando, e o diabo já vai bombardear a sua mente e dizer assim: será que tu não vai estar dentro de uma cova dessa? Será que tu escapa dessa pandemia? Será que o próximo não é você? Você enche sua cabeça de medo. E o medo, querido, é uma abertura para o diabo operar. Né? A gente tem que ouvir a palavra. Né? Ouvir. Se Jesus andou sobre as águas, Pedro ainda andou um pouco sobre as águas. Será que nós não podemos andar sobre as águas diante dessa pandemia? Será que nós não podemos sobressair sobre elas? Como é que nós vamos sobressair sobre elas? Pela fé. Pela fé. Não podemos ter medo. Nós não somos covardes. Deus não nos deu o espírito de medo, a Bíblia diz. Deus nos deu o espírito de ousadia e de coragem. Então vamos crer que Deus está no controle, que mal nenhum sucederá sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração e essa deve ser a nossa declaração de fé no nome de Jesus. E para nós finalizarmos também os últimos versículos, eu achei muito interessante. Depois que eles atravessaram o mar, eles chegaram à cidade, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquela região reconheceram que Jesus estava ali, eles espalharam rapidamente a notícia
em toda aquela região e trouxeram as pessoas que estavam doentes. Por quê? Eles trouxeram porque tinham fé em Jesus. Eles suplicaram a Jesus, olha o tamanho da fé, suplicaram que se eles pelo menos tocassem na borda do manto de Jesus, todos os que nele tocaram foram curados. Por quê? Porque eles suplicaram para que pudesse pelo menos tocar na borda de seu manto. E todas aquelas pessoas só precisavam tocar no manto de Jesus era curado. Por quê? Por causa da fé. Então, querido, finalizando essa meditação de hoje, né? Essa reflexão que trouxe um grande aprendizado. Aprendemos aos pais a ser um exemplo aos seus filhos, no capítulo 14 de Mateus. Aprendemos a sempre ser gratos. Aprendemos a não olhar para as circunstâncias como Pedro olhou. Pedro olhou para as circunstâncias, teve medo e por isso começou a afundar quando ele estava caminhando sobre as águas. E aprendemos também a manter nosso posicionamento de fé, uma fé tão especial como essas pessoas lá de Genezaré, que eles só queriam tocar, e se tocasse, eles sabiam que ele era curado. Né? Por quê? Porque geraram fé. Contrapartida, lá em Nazaré, eles diziam, não, esse Jesus não é o filho de José, o carpinteiro, e não honravam a Jesus. Não honravam, não davam a honra que ele merecia. E quem anda em desonra, irmão, perde a bênção. Quem não honra as lideranças, quem não honra suas autoridades, quem não honra seu pastor, quem não honra o homem de Deus, ele vai bloquear a operação do poder de Deus. Mas esses homens, eles honraram a Jesus, de uma forma que eles disseram, se eu só tocar na manto deles, vamos ser curados. Deixa, Senhor, tocar e suplicar. E o Senhor permitiu e eles foram curados. Então é isso aí a meditação de hoje. Que Deus te abençoe. Declaro um dia abençoado. No nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. No nome de Jesus. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de curtir. Também faça seu comentário. E se quiser fazer uma pergunta, faça. Depois eu estarei respondendo.